Olá, boa noite! Hoje é quarta-feira, 18 de Kislev de 5.778. Veja no Mosaico, uma entrevista com José Luiz Goldfarb, um debate na CIP sobre corrupção na política, cozinha de Edechemami e muito mais. E no oferecimento do nosso querido Clube A Hebraica, vamos às clássicas notícias e comentários de Rony Gottschalk. Fala, Ronão! Nossos comentários estão cheios de notícias sobre antissemitismo. Então, quando os maus sofrem uma derrota, também é hora de contar. É o seguinte: um dos mais importantes canais estatais da TV alemã, o WDR, Westdeutscher Rundfunk Köln, cancelou seu apoio ao concerto de Roger Waters da antiga banda Pink Floyd, por conta do antissemitismo do cantor. Uma alemã de origem judia chamada Malka Goldstein-Wolf organizou um abaixo-assinado com 1.400 assinaturas, exigindo que a TV WDR parasse de usar o seu dinheiro, que são fundos públicos, para apoiar o ódio aos judeus. De quebra, o abaixo-assinado acusava o presidente da emissora, Tom Burrow, de incentivar o antissemitismo. Para quem não sabe, assistir a um concerto de Roger Waters significa ver balões com o formato de porcos carimbados com a estrela de Davi e ouvir observações antissemitas de Waters e frases de incentivo ao boicote de Israel, seus produtos e suas pessoas. Ele também tentou, sem sucesso, convencer artistas famosos como os Rolling Stones a não se apresentarem em Israel. Aliás, o concerto dos Stones em Tel Aviv foi um dos grandes eventos musicais de Israel no ano passado. Mas, voltando à derrota de Roger Waters, o presidente da emissora alemã escreveu no seu Facebook: "Acho que a senhora Goldstein-Wolf prefere ações concretas à conversa fiada. Então, revimos nossa decisão e estamos cancelando qualquer apoio ao concerto do Sr. Waters marcado para junho de 2018, inclusive deixando de apresentá-lo no nosso canal." Tá bom assim? O mesmo abaixo-assinado menciona um documentário encomendado pela mesma TV alemã chamado Escolhidos e Excluídos: o ódio aos judeus. Mas isso já é assunto para a próxima semana. Fique agora com o Mosaico Online dessa semana. Just to be in the desert, it cleans you out. We just came from the mushroom stone. It was so beautiful. We have such a beautiful treasure right here. Israel is better. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você fica com a entrevista com José Luiz Goldfarb. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629.
José Luiz Goldfarb é hoje o diretor da editora da PUC. Da PUC São Paulo. Da PUC São Paulo. E, claro, como o Zé não deixa pedra sobre pedra por onde ele passa, e ele é super incisivo e super positivo, uma das primeiras coisas, uma das primeiras providências que ele conseguiu tomar foi lançar um livro chamado A Força da Mentira, de uma autora israelense chamada Hadassah Benito, que é uma juíza israelense, trabalhou mais de 30 anos como juíza. E o mérito desse livro é levantar uma bola de um assunto que muita gente que não conhece repete e acaba dando ao povo judeu uma pecha que ele não merece. Zé, por que lançar A Força da Mentira pela PUC? Pois é, Rony, é uma coisa meio fantástica, assim, tem gente que... Eu entrei em janeiro, né, e logo de início eu propus na PUC, por incrível que pareça foi só imediatamente aceito, que a editora passasse a ter uma coleção judaica, livros sobre temática judaica. E rapidamente pintou uma oportunidade, uma dica daqui, outra dica de lá, de fazer um livro sobre a falta d'água e a solução israelense para a falta d'água. Sucesso, estamos acabando a edição, o livro trouxemos o autor, um nova-iorquino engraçadíssimo. A primeira piada dele, já pegando o gancho do que você falou, foi quando eu liguei para ele em janeiro, lá para Nova York, eu falei, Goldfarb da Universidade Católica. Ele quase desligou o telefone achando que era um trote. Como vai ter um Goldfarb dirigindo uma área da Católica? Tá? Então é isso, na verdade a gente está hoje na Católica e a gente tem a segunda obra da temática judaica saindo pela sua editora. Essa obra, como você falou, ela é excepcional. Por quê? Porque ela coloca o foco num problema histórico, que você já adiantou. E qual é esse problema? Esse maldito Protocolos dos Sábios do Sião, um panfleto montado no século XIX, meio França, meio Rússia, né? Isso o livro esclarece em detalhes, né? Fake, falando hoje em dia das fake news, né? Esse é um clássico da fake news que deu tão certo que essa obra maldita, ela é editada na Rússia, é atribuída aos judeus, quer dizer, os judeus se juntaram, estou aqui eu e o Rony, e decidimos dominar o planeta. Né? E o pior, né, é que a coisa pegou, quer dizer, a obra sai da Rússia, vai sendo traduzido por toda a Europa, então a Europa inteira começa a ser empestada. Algumas décadas depois, quem é que surge? Hitler, né? E faz dessa obra sua Bíblia, sua referência. Tá certo? Cada núcleo, isso o livro mostra, cada núcleo nazista que era criado em qualquer lugar, na Suíça, na França, na Itália, na Espanha, Romênia, toda a Europa, uma primeira missão do grupo nazista era montar uma grafiqueta para editar protocolos do Sábio de Sião. Então os protocolos se espalham, vai ter filial nos Estados Unidos, deve ter aqui no Brasil e tal, e eles se tornam o que você falou, entra uma introspecção na população do mundo inteiro que os judeus têm um plano para acabar com a sociedade, acabar com o mundo cristão, acabar com o capitalismo, tudo que estava acontecendo de problema era plano dos judeus. E os protocolos são isso, quer dizer, um plano horrível, maquiavélico, diabólico, elaborado pelos judeus. O que a Hadassah fez? A Hadassah vivia como juíza e, desde a Golda Meir, ela representou Israel em vários fóruns, ONU, Fórum da Europa, tudo. E ela foi percebendo que esse maldito protocolo sempre cruzava na vida dela. Uma vez ela estava em Nova York e ficou super amiga de uma outra representante da Filipinas, elas tomavam café junto, pegavam transporte junto, estavam sempre juntas. E um dia elas iam visitar uns banqueiros que iam falar, na década de 70, sobre o problema da lavagem de dinheiro e o terrorismo. Tema que cada vez foi ficando mais forte. Não é que a mulher fala assim, nós vamos encontrar só judeus lá. Amiga dela. Ela falou, pera um pouquinho, o que você está falando? Como só judeus? Ela falou, mas os judeus não dominaram o mundo financeiro? Daí ela fala, vamos ver. Chegaram lá, não tinha nenhum judeu. Por coincidência, não era o Banco Safra, era que nem aqui no Brasil Itaú, Bradesco, não são judeus, são outras pessoas. E ela, isso assim na vida dela, várias vezes ela foi cruzando e percebendo que mesmo pessoas que eram amigas dela, uma juíza
Ministério das Relações Exteriores, tal, ela via que esse livro, para as pessoas mais próximas do judaísmo, tinha um efeito muito negativo. O que ela fez? Ela antecipou a aposentadoria dela lá em Tel Aviv e resolveu se dedicar, foram quase 10 anos, pesquisando tudo que você pode imaginar sobre os protocolos. Como é que eles foram forjados, como é que eles foram espalhados, como eles foram julgados. Tem 2 julgamentos aqui, um na África do Sul e um na Suíça. Assim que o Hitler ascendeu, e o grupo nazista na cidade de Berna começou a agitar, um grupo judeu, simples, humilde lá, foram à justiça. E foram pedir apoio, era uma comunidade muito pobrezinha, a outras comunidades grandes judaicas e não encontraram apoio. O pessoal falou, isso não tem importância, claro. Isso é um panfleto, você vai dar visibilidade para ele e tal. Eles se cotizaram lá e fizeram um lindo pesquisa, isso na década de 30. Então tudo isso está aqui no livro. Agora, o que é legal no livro da Hadassah é que ela não apresenta para nós um tratado acadêmico ou jurídico. Não, ela escreve um romance. Então você vai descobrir que a hora que o texto começa a chegar na Rússia dos czares, você vai conhecer as cortes dos czares, os misticismos, os amores, mil rolos interessantíssimos, né? Essa parte do livro assim vira um romance de corte, né? Só que você vê o pano de fundo dos protocolos. Inclusive, que é interessante que alguns caras do serviço secreto dos czares percebem desde o início que é fake, tá certo? E querem falar assim, bom, nós não vamos assumir um texto fake, né? Por mais que seria bom. Daí não tem papo, cala a boca, nós vamos assumir, nós vamos editar e nós vamos lançar. Foi daí que a Rússia lança o livro como uma realidade, né? E esse é o típico, para fechar, Rony, aquela coisa assim, é aquela mentira, repetida, né? 1000 vezes. Repetida 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Que acaba se tornando uma realidade. E até hoje, como você falou, né? E a tradutora, a Miriam Sanger, ela faz questão de dizer, entra na internet, daí o pior ainda, você pode baixar em qualquer língua, em qualquer formato, os protocolos. Quer dizer, eles estão extremamente disponíveis, extremamente preparados para uma ascensão de antissemitismo, de novo, pegar esse maldito panfleto como pano de fundo. Zé, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo. Imagine. E explicar aos telespectadores essa história de protocolos dos sábios de Sião. Perceba o seguinte, essa peça, ela fala em sábios de Sião, quer dizer, ela é tão malandra que você pensa que é um elogio no título, mas na verdade é uma tentativa de atribuir aos judeus o famoso bode expiatório. Mais famoso bode expiatório. Na verdade, para fechar, eu esqueci de falar uma coisa importante. Uma das coisas que você percebe no livro, que toda vez que alguém investigava esses sábios de Sião, chegava à conclusão que, em vez de existir uma organização judaica voltada para dominar o mundo, cada vez existia, com a ascensão do nazismo, uma organização mundial com o objetivo de matar os judeus. Era essa que ele ia descobrindo por detrás dos protocolos, né? E eu queria também encerrar agradecendo o teu convite para poder falar de mais um lançamento da Eduque e também agradecer por estar no Mosaico, que me leva à minha infância aqui em São Paulo, que já tinha não só o teu trabalho hoje em dia, né, no século XXI, mas desde quando eu era pequeno, no final dos anos 50, era a nossa voz na televisão brasileira. Parabéns para o Mosaico. Então, vocês vejam que coisa, fake news é uma coisa que existe desde 1903. E o Mosaico existe desde 1961. É o mentira e a verdade. Muito bem. Zé, muito obrigado. Imagina. Mosaico volta já já. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O
judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. E nosso repórter Tomás Cohen foi até a CIP para conferir um debate sobre corrupção na política e suas origens. Dá só uma olhada como é que foi. Shalom Mosaico, estamos aqui na CIP para mostrar para vocês um debate muito interessante e super importante nos dias de hoje, especialmente porque ano que vem é ano de eleição e o tema do debate de hoje é corrupção na política e suas origens. E na mesa de debate vamos ter de um lado o professor historiador Leandro Carnal e do outro um repórter dos mais prestigiados da imprensa brasileira, Lorival Santana, tudo mediado pelo rabino Michel Schleisinger. Afinal, a corrupção tem solução? Confira agora. Corrupção é um desvio ético da maior gravidade, porque atenta contra aquilo que é público, aquilo que é coletivo, aquilo que é de todos. Corrupção é colocar o meu interesse pessoal e individual na frente do interesse coletivo, e é isso que nós temos que combater como sociedade. A corrupção tem solução. Nós temos que acreditar que nós podemos e devemos nos comportar de uma maneira mais comprometida com a ética e com o bem coletivo. Basta que cada um ceda um pouco daquilo que é seu, daquilo que é egoísta e daquilo que é individualista e pense no coletivo. E quando nós pensamos no coletivo, todo mundo sai ganhando. O judaísmo está cheio de histórias e metáforas que falam o quanto é importante a gente pensar na comunidade e na sociedade. Quando a gente consegue fazer isso, todo mundo sai fortalecido. Na verdade, para o historiador, não existe natureza humana ou índole. Todo fenômeno humano é um fenômeno que pode ser transformado. Onde há seres humanos, eles não são imutáveis. Em 1960, a Coreia do Sul tinha os mesmos índices de desenvolvimento do Brasil. Investiu em educação, transformou. Em 1990, a Coreia do Sul é um país rico. Então não existe coisa que não possa mudar. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança. Hoje todos usam. Então, se existe uma índole, entre aspas, ela pode ser transformada. Tem solução tudo que é humano, mas também tudo pode piorar, porque tudo é mutável. Eu acho que a gente pode, dentro da cultura brasileira, dentro dessa forma afetiva, espontânea, não rígida, criar aspectos novos que sejam compatíveis com o bem comum, com honestidade. Não é impossível isso já aconteceu em outras culturas também, né? E isso tem valor também, ser afetivo, não ser rígido, ser flexível. A gente pode transformar isso em ativos, em qualidades, desde que a gente tenha como ponto de partida o bem comum. Quer dizer, se você usa isso para o egoísmo, aí não vai dar certo. Eu acho que é isso que precisa ser modificado na nossa cultura. Eu sou organizadora da área de eventos da CIP e a gente tem uma parceria com a Livraria Cultura justamente para esses temas, dilemas éticos. Ao longo do ano, a gente elege vários temas importantes para a comunidade em geral. E a gente realiza ou aqui na CIP, na Congregação Israelita, ou na Livraria Cultura. E o que atrai as pessoas? Eu acho que são os temas atuais e polêmicos que as pessoas estão vivendo. Então, sexualidade, a questão hoje, como foi da corrupção, que trouxe muita gente para entender o que é esse momento, esse contexto brasileiro. A gente já falou dos limites do humor, enfim, a gente pega sempre temas relevantes e a gente já está fazendo uma agenda para 2018 e a gente espera contar com o Mosaico nessa parceria e que atrai tanta gente também. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Fica agora com mais uma receita na cozinha da Edeshemami. Vai lá, chefe Breno. Oi, Edeshemami. Salônica, na Grécia, por algum tempo foi conhecido como a Jerusalém do Ocidente. Tamanha a quantidade de judeus que lá existiam e a influência dos judeus da cultura local. Hoje nós te trazemos um prato de festa dos judeus de Salônica, na Grécia. Peixe com tomatada, um peixe ao molho de tomate, que é o nosso prato de hoje na cozinha da Edeshemami.
Para fazer o peixe com tomatada, você vai precisar de filés de peixe da sua preferência, azeite a gosto, uma lata de tomates pelados, escorridos e picados, 2 pimentões vermelhos picados, uma pitada de canela, meia xícara de vinho branco, sal e pimenta do reino a gosto. Segundo as idechemames gregas, esse é um prato simples, rápido de fazer, mas com um efeito surpreendente. Você vai pegar uma panelinha, pôr um pouquinho de azeite, e olha que interessante esse conceito. Com o azeite ainda frio, você vai colocar os pimentões e o tomate. O azeite ainda frio. Elas insistem nisso na receita. Claro, como sempre, um salzinho, uma pimentinha do reino. Aliás, esse moedor é de Salônica. E agora levamos ao fogo, fogo bem baixinho. Passados uns 5 minutinhos, a nossa panelinha já está fervendo, o tomate está querendo desmanchar, a gente entra com vinho branco. E agora, num fogo bem baixinho, vamos deixar isso aqui cozinhar por 20 minutinhos. Passados os 20 minutinhos, nós vamos pegar o nosso filezinho de peixe, vamos dar uma boa untada nele, isso é importante. Vamos também untar a assadeira. Gasta azeite. Realmente é importante que você unte muito bem o peixinho. Colocamos o peixinho aqui. E agora vamos cobrir com a parte grossa do molho, desprezando o líquido se ainda houver. Prontinho. Agora, forno com ele. Tá aí, edchamame. Peixe com tomatada. Um prato grego para você se divertir com a família nessas festas. Um bom apetite. Bete avon. A gente se vê no próximo Cozinha da Edchamame. E no Pinata Música de hoje nós temos o cantor Hanan Benari com a música Wikipedia. Roda aí. כמה נוח לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח, רק לתייג ולנבוח, להסיט ולסבוח, לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח. הכל כבר מסודר לנו בראש, מגירות, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין. אל תכלאוני בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני הכל, אני לא כלום, אור אין סוף לבוש בגוף, אז אל תכלאוני בשום כלום. תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר, שימו לי פרס על הראש וגיליוטינה בכיכר, השדים זמנם עבר והמלך הוא עירום, תמחקו את כל מה שידעתם עליי עד היום. לא אני לא המתנחל, לא נציג של אלוהים, לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים. יישרפו המגזרים, תשרפו דעות קדומות, לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו, כי אם הכל גלוי וידוע מראש, קלישאות קלישאות, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות כל מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך, כל אנשים למטבח וכל הרוסים על סטלין. קלו כבר כל הקיצים, כל חבר כנסת קופה של שרצים, כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל. אל תכלאוני בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה.
אני הכל, אני לא כלום, אור אינסוף לבוש בגוף, אז אל תכלאוני בשום כלום. עוד יבוא יום, ולא תכלאוני בשום כלום, לא תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני הכל, אני לא כלום, ברום באתי ושוב, אז אל תכלאוני בשום כלום, לא תכלאוני בשום כלום. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 19h25, às 7h25. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Até semana que vem. Shalom, Leitraod. Tchau.